Vamos primeiro ler alguns trechos da palavra. Fica em Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez nós queremos estar diante de Ti. Pedimos que o Senhor possa estar pessoalmente conosco, nos instruindo, nos falando, para que nós possamos compreender o que Tu tens para nós. Nós queremos ter uma vida abundante perante Ti, então ensina-nos como podemos tê-lo. Queremos, nesse momento, aquietar nossos corações, para que nós possamos ouvir a Sua voz, que fale ao nosso espírito, Pai. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E eu vou pedir para que Judá apresente um irmão perguntou, né, se eu vou gastar mais tempo, porque quando o irmão Cláudio pediu mais tempo, né, se ia usar o meu tempo, mas a minha resposta foi assim, né? Se ele usou mais tempo, porque Deus queria que ele usasse mais tempo, portanto ele devia, provavelmente ele vai falar, né? Na verdade aconteceu isso. Ele falou o que eu tinha que falar, né? Então tá tudo certo, né? Então eu acho justo essa minha doação de tempo a ele, né? Tá tudo certo, né? E na verdade o que eu estou falando, isso é verdade mesmo, né? Eu fiquei lá me lambuzando da mensagem dele, né? Porque muitas coisas que ele falou estava dentro daquilo que estava querendo falar também. Porque, primeiro, o tema é esse mesmo, né? Não tem como fugir do tema, né? E ele explicou claramente, né, assim, vamos dizer, a correspondência da alma ao espírito. Isso é tão importante, uma coisa tão importante, porque quando nós vivemos aqui na Terra, sempre nosso contato, em primeira instância, é a nossa alma. Seja nos cristãos ou não, né, qualquer pessoa, ele tem a sua alma e essa alma se expressa por meio do corpo. Só que de onde vem a motivação, os valores, a percepção real, ele vem mais do interior que o espírito. E essa explanação que nós tivemos dá uma clareza muito grande, né, que o nosso pensamento, nossa mente, né, o nosso sentimento, a nossa vontade, ele está subordinado a alguma coisa, né? Para cristão é muito mais fácil entender. Por quê? Porque nós entendemos que existe o Espírito. E quando alguém se declara agnóstico ou então ateu, ele perdeu, vamos dizer, a principal parte do ser humano, né? Ou seja, é muito difícil muitas vezes dialogar com uma pessoa
Teve uma vez que, assim, tipo live, né? Na verdade, era mais uma conversa de muita gente, né? Não sei se vocês já tiveram. É um software que acabou, né? Mas durante um tempo era muito popular, né? Entrava naquilo que era chamado Clubhouse. Não sei se alguém... Ninguém aqui... né? Clubhouse era uma sala... Quem conhece, né? Uma sala que pode juntar 20 mil, 30 mil pessoas para conversar. E o mais interessante é que todo mundo pode falar. Né? Pede palavra e fala. Às vezes a pessoa fala sem pedir. Né? Então, era uma bagunça total. Né? E eu entrava naquela sala conversando, né? E teve uma mulher que, eles perguntavam algumas opiniões minhas, quando eu dava opinião. Teve uma mulher que perguntou assim, né, pela forma como respondeu, eu disse: você é religioso? E eu, né? Falei, sim, né, porque é a forma como eles entendem, né, que eu tenho fé. Né? Aí, quando eu comecei a explicar sobre as coisas do Espírito, era um monte de gente ouvindo. O moderador principal resolveu me interromper. Por quê? Porque quando você fala as coisas do Espírito, ele incomoda as pessoas. Incomoda porque para eles isso é um mistério, não conseguem entender que tem alguma coisa que é mais importante do que alma. Isso incomoda. Que bom que a gente pode estar aqui falando do Espírito. Porque quem não tem Deus, incomoda. Eu acho que não tenho a mínima pretensão de complementar alguma coisa que o irmão Cláudio trouxe. Eu acho que ficou tão claro para todos a relação entre alma e espírito. Mas como muitas vezes eu lido, aliás, todos nós lidamos o dia inteiro no mundo, nas nossas profissões, com pessoas que não conhecem essa verdade, para eles, o máximo que eles conseguem entender é da alma com o corpo. Isso que eles querem entender. Então, eu, de maneira inconsequente, né, eu falei aqui que a gente tem mais dos 5 sentidos, né? Isso é até, como se diz, é até uma heresia, né, para as pessoas que estudam essa área, né? Eu falei que tem mais do que 5, né? O sinto, visão, paladar, olfato, o tato e audição, né? Por quê? Porque esses são 5 sentidos que nos unem ao mundo exterior. Só que tem sentidos que a própria ciência, alguns cientistas estão falando, não pode ser só isso. Né? Isso tem eu vou trazer uma coisa só para dizer, para tentar complementar isso que nós estamos falando, que eu estou falando, né? Que é uma espanhola chamada doutora Nazaré Castellanos. Ela fala, não é só isso. O que sentido? O sentido é aquilo que leva ao nosso cérebro, né,
nossa parte da mente, o que nós percebemos, mas não percebemos somente no mundo externo, né? Então foi motivo da investigação, né? Como ela é espanhola, né? A gente chama de pesquisa, né? Nas pesquisas dela, que tem que ter alguma coisa a mais, né? Então isso chama o mundo externo estereocepção. É percepção exterior, estereocepção. Mas existe interocepção. Nossas mentes recebem impulsos, por exemplo, quando a gente tem fome, né? Daqui a pouco vocês vão ter interocepção, né? Quando chegar meio-dia, né? Ou então uma dor, um frio, algumas coisas que acontecem, nós temos órgãos autônomos que nós não comandamos, mas ele manda impulsos. Então nós temos percepções que não é somente com o mundo externo, tem com o nosso mundo corpo interno. Até aí, tudo bem? E tem o que chama propriocepção. São coisas que acontecem com o nosso corpo, porque a pesquisa dela é mais na área da interação do corpo com a nossa mente, que é a nossa alma. Esse propriocepção, por incrível que pareça, na linguagem dela, veja, tudo está em pesquisa. Isso aqui são pesquisas dos últimos 6, 7 anos para cá, né? Também estudo um pouco na área de linguagem. Você sabe que linguagem que mais afeta a gente não é aquele que nós falamos? Pelo menos, essas são teses, né? Não quer dizer que seja verdade. A ciência é uma coisa engraçada, né? Ciência é diferente da gente. Nós temos a verdade aqui. Isso que nós cremos. A ciência não trabalha com verdade. A ciência trabalha com certeza provisória razoável. A gente tem que ter alguma certeza. Mas toda a ciência trabalha com certezas provisórias. Porque daqui a pouco alguém inventa mais alguma coisa, de repente aquela certeza sumiu. É outra certeza. A leite já fez bem, já fez mal, né? Tem gente que não toma mais leite. Assim como ovo, que era muito ruim, agora está muito bom, né? Então, conforme o caso, as certezas das ciências mudam. Então, a gente só tem certeza provisória, desde que ele seja razoável, né? E depois vou entrar na arena do jurídico, né? Do direito, que nós trabalhamos. Isso é outra história, daqui a pouco eu entro, né? Mas o que acontece? Essa pesquisa diz o seguinte: você percebe que eu falei bastante sem falar? Quando se dá uma pausa, você está. O que eu falei? Presta atenção. Conforme a cara que eu vou fazer, eu disse muito. Não é verdade? Antes de começar, eu disse que eu devo ter ascendência italiana, né? Porque toda hora eu estou derrubando as coisas aqui, não sei o quê. Né? Hein? Os italianos são assim, Bom, eu não vou contar a piadinha agora sobre italiano, né? Mas, de qualquer jeito, sabe por quê? Porque toda a cena, né? Inclusive, a Bíblia diz isso.
que os servos estão atentos à mão da sua senhora. E um gesto do imperador é vida ou morte. A nossa postura física diz muito sobre nós. E diz muito para os outros. É mais engraçado. Essa pesquisa diz, a nossa postura física diz muita coisa para a nossa mente. A nossa mente interpreta nossos gestos. Vamos estar falando sobre intervalo. Eu sempre uso isso das conversas com nossos irmãos, né? É bom a gente ter, depende do que você quer, né? Tem pet, agora tem gente que adora cachorrão, né? Eu gosto, né? Cachorros grandes, não sei o quê. Só que eles assustam muita gente. Quando você vê um animal desse, primeira coisa, você fica numa posição defensiva, certo? O seu cérebro, quando você faz esse gesto, ele interpreta que a gente tem que ter uma atitude de defesa. Gera tanta adrenalina na gente. O nosso gesto produz substâncias químicas. Se a gente franze a testa, ele começa a gerar no nosso cérebro de que você está triste. E começa a gerar outra substância na gente, física. Esse chama propriocepção. Ou seja, a gente recebe impulsos que manda para a nossa mente e a nossa mente entende certas coisas e gera certas reações físicas. E dessa forma nós comunicamos por meio do nosso corpo. Isso é uma comunicação biounívoca. Quer dizer, a gente quer fazer alguma coisa e comanda nosso físico para fazer alguma coisa. E o nosso físico também comanda nosso cérebro. Né? Aí a gente chegou, né, além dos 5 sentidos, estereocepção, nós temos a interocepção e temos a propriocepção, que são as coisas mais que acontecem no nosso corpo como um todo. Isso é alguma coisa que você encontra essas informações na internet. Agora, você pesquisa sobre essa Nazaré, né, Castelano, ele tem já uma pesquisa sobre isso. Depois, se quiser pegar o nome certinho comigo. Né? Aí eu fiquei pensando, está faltando só para nós espiritocepção. Essa é a oitava, né? O 8º sentido que a ciência não tem. Agora cria um neologismo chamado espiritocepção, que é exatamente a comunicação do nosso espírito, a nossa alma diretamente. Foi tudo isso que o irmão Cláudio explicou. Nas 3 áreas, tanto na mente, como no sentimento, como na vontade. O espírito tem essa correspondência. Por isso que o mundo não consegue entender isso. Porque eles não entendem que existe espiritocepção. É um sentido que nós temos.
Gente, eu peço desculpa, provavelmente eu não vou encontrar isso na literatura, porque inventei, né? Mas para mim faz sentido. Nós temos um elo, ligação entre nosso espírito, a alma, da alma ao corpo. Do alma ao corpo, a ciência estuda muito. Mas de onde sai a motivação, os valores, o certo e errado, conceito ético? Sai do espírito, não sai da alma. A nossa alma é corrupta, nunca vai produzir coisa nenhuma boa. Por isso, se sabe que no sistema carcerário, eles sabem disso. Que uma pessoa que pertença a dessas organizações criminosas, ele nunca sai da organização vivo. Nunca. Entrou, só sai morto. Com uma única exceção. Inclusive, essa é a regra da prisão. Só se ele converter. Se ele converter, é permitido sair. Por quê? Porque eles percebem que essa pessoa é outra pessoa. Eles não sabem explicar isso, porque o espírito dele mudou. É a forma que eles conseguem sair do partido. O diretor do presídio fala isso. É um reconhecimento lato, né? Não está escrito em nenhum lugar, mas essa é uma transformação que nós temos. Por quê? Agora nós temos uma coerência entre espírito, alma e corpo. Nós, quando convertemos, ganhamos a possibilidade e a probabilidade de nós tornarmos um homem completo, pleno. E o que o João 10,10 disse, né, que o irmão Décio costuma dizer, né, é a vida após vírgula. Né? Vim para que tenhais vida, vírgula, vida em abundância. É a vida depois da vírgula. Né? Vida em abundância. Nós queremos ter essa vida em abundância. Uma pessoa que não tem espírito convertido nunca terá uma vida em abundância. Para termos uma vida com abundância, nós temos que ter essas três áreas, assim, vamos dizer, azeitada, né? Que trabalha junto, e nós podemos ser felizes de verdade. Por quê? Porque as zonas de conflito e de atrito desaparecem. Quando desaparece atrito, nós temos paz. Nós seremos felizes. Até agora, né, a gente está falando da possibilidade de ter essa vida abundante. Mas nem todos nós temos essa vida abundante. Então agora temos várias coisas que nos atrapalham a ter essa vida abundante. Eu vou falar, talvez não consiga falar muitas delas, eu selecionei algumas que vale a pena a gente falar imediato. Né? Geraldo não se sentia feliz. Quando seu pai voltou do trabalho, Geraldo, fugindo da sua presença, subiu depressa ao quarto. Sua mãe teve de chamá-lo
4 vezes para que viesse jantar. À mesa, o pai lhe perguntou: quem quebrou a vidraça da garagem? Geraldo nada disse, mas sentiu um calor no rosto. Você foi jogar bola na garagem, Geraldo? Eu já o avisei para que não fizesse isso naquele local. Geraldo, não tirando os olhos do prato, ficou calado. Muito difícil foi engolir a comida. Então começou a chorar. Confessou, pediu desculpas e prometeu não mais jogar bola naquele lugar. Os pais ficaram contentes ao ouvi-lo falar assim. Está bem, disse bondosamente o pai. Vamos esquecer o que aconteceu. Logo a alegria voltou. Geraldo se sentia feliz e começou a assobiar e cantar. Essa é a primeira história do livro chamado Horinhas com Deus. Não sei quantos conhecem isso aqui. Foi escrito por Alan Hart em 1957, usado em todos os acampamentos de criança, né, do APEC, né, eu me lembro, isso era livro usado no APEC. Espera um pouco, a conferência da maturidade aqui. Mas, gente, esse é uma das piores, ou uma das principais, né, causas de não ter uma vida abundante. Eu falei na primeira sessão dizendo que eu falar coisas básicas. Uma das coisas mais básicas é a questão de perdão e de confissão de pecado. Uma vez nós já fizemos na nossa vida. Porque se você não fez isso, eu tenho dúvida sobre sua salvação. Para você ser salvo, o primeiro ato que você tem que ter feito é ter confessado diante de Deus que eu sou pecador. Senão Cristo não tem como te salvar. Só os doentes precisam de médicos. Você já confessou, primeiro, que você peca e que você é pecador, né? São duas coisas diferentes, né? Um com relação aos pecados e outro com relação ao pecado singular, que você é uma pessoa que nasceu com natureza pecaminosa. E você aceita de bom grado de Deus que você foi perdoado dos seus pecados que foram cometidos e como pecador dos pecados que se irá cometer. Porque você reconhece-se pecador. Pronto, problema resolvido. Agora está liberado. Já que todos os pecados, né? Por que é tão importante esse fato? Porque quando cometemos um pecado, a nossa consciência ficou manchada. Sabemos que fizemos uma coisa errada. E aquilo vai nos incomodar. Pior, o diabo sabe disso. Lá no Apocalipse 12, né? Não vou abrir.
lá fala que o nosso inimigo e acusador está diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite. Acho que muitos de nós já tivemos, né, experiência de nós fazer uma coisa errada e vai dormir e não consegue dormir. Por que não conseguimos dormir? Porque o diabo está lá nos cutucando. O que você fez? Essa comunhão que a gente tinha que ter com Deus foi interrompido nessa hora. Ele, como acusador, impede a nossa comunhão com Deus. Da esfera do espírito à alma tem um bloqueio agora. Então, a gente passa a pensar, o que eu vou fazer a partir disso? Tem remédios, claro que Deus provê esse remédio. Vamos na 1 João. Todos nós conhecemos esse versículo, tem que ser memorizado. 1 João, primeira epístola de João, 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Significa a confissão de pecado é a forma que Deus nos deu para restaurar a comunhão com Ele. Você sabe, confessar o nosso pecado não tem diretamente algo a ver com a pessoa com quem a gente defraudou. Tem que consertar? Claro que tem que consertar. Mais do que consertar com ele, é consertar com Deus. Muitas vezes, isso tem efeito devastador. Por quê? Quando nós erramos, pecamos, principalmente contra alguém, e esse alguém sabe disso, você sabe que é muito difícil consertar uma coisa dessa, né? Você vai lá e às vezes não tem como consertar. Famoso vidro quebrado. Eu não posso ouvir falar muito disso, né? Se não coloca no lugar mais, né? Não adianta ter super bond, senão não resolve. Mas você pode começar tudo de novo. Como engenheiro, eu garanto para você. Reformar uma casa dá muito mais trabalho que construir uma nova. E então, tenta recomeçar. A gente tem que resolver nosso passado. Às vezes, passado não é tão simples de ser resolvido. Muitos de nós temos recalques na nossa vida. Esse recalque pode ser de muitas formas, né? É engraçado, né? Existe um dito dos psicanalistas, disse: ninguém se torna maduro sem perdoar seus pais.
Ah, todos os pais, quase todos, pelo menos, são amorosos, não sei o quê. Mas você sabe, na convivência, na educação dos filhos, tem coisas que a gente não aceita, né, dos pais, né? O jeito deles ser, etc, né? Mas depois a gente cresce, né? Ah, não, pai, ele fez o que devia fazer, não sei o quê. Mas a gente tem mágoas que nunca chegam para nossos pais e disse: eu tive mágoa de você. E ficou lá aquele negócio lá. E aquilo vai moldando nossa personalidade. Por quê? Eu falei aqui, uma frase aqui, né? Que nós não somos aquilo que nós lembramos, somos aquilo que nós esquecemos, né? De um grande neurocientista, Ivan Skerdo. Por isso, muitas vezes, a gente não entende nossas reações. Nosso problema como cristão não são nossas ações, são nossas reações. Não sei quantos de nós percebe das nossas reações. Eu gostei muito da ilustração ontem do José Gustavo de nós no trânsito, né? No trânsito, tipicamente, são reações, não são ações. Ele não passa por nós, por o que a gente chama funções executivas, ou lóbulo frontal, né? Que são decisões. A gente não toma decisões naquela hora, a gente reage. A gente reage, às vezes, violentamente, etc. Mas isso, ele está calcado nas nossas experiências anteriores que nós esquecemos. E, às vezes, a gente precisa lembrar que essas situações, a gente lembrar, se for alguma coisa, só eu e diante de Deus, vai lá, resolve com Deus. Se com o terceiro, vai lá, resolve com essas pessoas. Porque essas coisas afetam nossas reações. Isso é importante a gente fazer. Teve época que eu achava, né, inocente, né, achava que psicologia ia resolver isso. Mal eu sabia que psicologia não resolve isso, sabe? Porque Deus já sabia isso da gente, né? Mas se a gente tivesse sinceridade diante de Deus, a Bíblia diz que Deus percrusta o nosso interior. Se você tiver sinceridade e pedir para Deus revelar onde está o problema, mas tem que ser sincero. O Senhor me diz onde é que eu estou errado. Onde tem os problemas que eu tenho que resolver. Ele vai revelar um por um. Tudo que você tem que resolver. Mas tem que... Deus sabe. Se você pergunta, mas não quer resolver, Ele não vai revelar. Ele só vai te revelar se você está disposto a resolver. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Já imaginou Deus te revelar alguma coisa que você diz assim, não dá. Aí você começa a lembrar de uma coisa, explicitamente, aquilo que estava escondido, de uma coisa que você não quer resolver. Aí sua vida fica miserável. E foi aquele outro diante dos nervos, você lembra aquele negócio? Por quê? Porque revelou no seu espírito, aí na sua alma você falou, não quero resolver.
aquilo vai te perturbar o tempo inteiro. Bom, quem vai fazer isso? Espírito Santo. E nós participamos com nossa vontade de querer resolver isso. Aí ele vai falar. Quando Deus vê sinceridade na gente, né, ele vai dizer, eu vejo exemplos das pessoas transformando vida, a sua própria vida, reconhecendo cada uma das coisas. Eu costumo dar exemplo que grande parte das nossas decisões ele não passa pela que a gente chama função executiva. Por exemplo, quando nós compramos alguma coisa, compramos pela lógica ou compramos pela emoção? Geralmente nós compramos pela emoção com grandes justificativas lógicas. Sabe por que a gente compra? Porque gostamos. Quase todas as vestimentas que nós compramos porque gostamos. Já comprei coisa que eu não gostei, porque na hora de comprar eu não gostava, mas eu comprei. Teve uma vez, aconteceu muito claro para mim, né? Fui fazer uma viagem para Chile, né? Aí nós resolvemos ir lá para a Cordilheira, né? Não levei roupa. Quer dizer, não levei roupa suficiente. Aquele evento, primeiro agasalho que tiver aí. Protege contra frio? Esse mesmo. Esse era o único que tinha, então vai ser mesmo. Né? Claro, pela sobrevivência faz isso. Mas quando você entra no shopping, não é assim que acontece. Né? Então, tem muita coisa que acontece que você vai ver que a maioria das coisas que nos pilota são exatamente coisas que estão no inconsciente que a gente não resolveu. Essa é uma coisa importante no mundo de hoje. Agora eu vou voltar na primeira mensagem que a gente começou. Durante todo esse tempo, principalmente com quantidade de informações que nós recebemos, essas informações entraram e se alojaram dentro de nós. E essas coisas que se alojaram, depois de um certo tempo, nós esquecemos. Nem lembramos mais de onde que veio, para onde que foi parar dentro da gente. Então, essa pequena história do Geraldo nos diz que nós temos de praticar a confissão e praticar a resolução do nosso interior. Eu acho que já pode tirar isso, né? Então, essa é uma questão super importante de a gente estar em dia com nossa confissão, com nossa, eu diria, purificação da nossa alma. A gente tem que pegar aquela como é que se chama? Aqueles dois versículos, Romanos 12, 1 e 2,
guardar como lema de cada dia. A transformação da nossa alma é fundamental. Por quê? Dá uma pensada quanto nós gastamos de tempo para encher, né, lixo, né, dentro da gente. Tem que tirar, tem que jogar fora o lixo. Né? Essa é uma coisa que a gente tem que fazer e se a gente tem que correr bastante para tirar. Né? Segundo, filtrar aquilo que vai entrar, porque senão você não vai dar conta. Você vai tirar um e vai entrar dois, aí não dá. Né? Temos muitos exemplos disso. Né? Bom, eu não quero passar muito do tempo, mas eu tenho o segundo tópico que eu quero falar, que eu acho que a gente tem que nos atentar. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodos, capítulo 20. Vinte e cinco. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, presta atenção aqui, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodos 20, 5 e 6. Eu falei muito rápido, né? Emendei 25, né? 20, capítulo 20, verso 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daquele que me ama e guarda meus mandamentos. Gente, parece uma coisa assim, né? Bem fácil, né? Vocês percebem que aqui tem uma maldição, né? E tem uma bênção. Qual é a maldição? Daquele que se aborrece ao Senhor, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira, quarta geração. Você fala, para um pouco, não tem nada a ver com isso. Essas coisas que meus pais fizeram, mas não são só pais. No seu antepassado, até terceira e quarta geração, o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira, ou seja, você herda de 4 gerações. Quantas pessoas de quarta geração para cima tem antes de você? Faz uma continha aí, quem é bom de matemática. Na primeira geração, pai e mãe, 2. Quantos avós você tem? 4. Quantos bisavós tem? 8. Quantos tataravós? 16. Cumão, quanto deu? 30. 16, mais 8, mais 4, mais 2. A iniquidade de 30 pessoas está sobre você. Tenho mais quase 5 minutinhos, mas
não é só sobre fazer conta, mas tem que fazer conta. Você lembra quando Neemias foi reconstruir o templo? Primeira coisa, ele foi lá, viu aquelas ruínas, aí o que ele fez? Fez uma oração. A mesma oração Daniel fez. O que é? Confessando o pecado dos pais. Um detalhe, eu diria, pode ser até formal. Você fala, quando eu me converti, eu confessei meus pecados. Eu confessei que eu sou pecador. Mas você tem que entender essa confissão que eu sou pecador, dizendo, eu trago maldição de 30 pessoas dentro de mim. Eu renuncio todas as obras deles. Eu acho que para o mundo ocidental isso é menos crítico. Chinês, oriental de um modo geral, ele se orgulha de trazer sua ancestralidade para dentro de si. Ele tem orgulho de dizer, eu e meus pais, minha nacionalidade, minha cultura, não sei o quê. Quando você abriu mão da do seu estado pecaminoso, muitos de nós, não abrimos mão de renunciar aos pecados causados por nossa ancestralidade. E Deus visita a iniquidade do pai nos filhos até terceira e quarta geração. Às vezes, isso é resolvido na hora de salvação, mas às vezes não. Eu tenho uma percepção muito disso por visitar, inclusive, casa dos irmãos chineses. Irmãos, eu percebo que eles prezam muito a tradição, né? Eu acho que algumas tradições são boas, outras não. Mas a gente tem que ter o espírito daquilo. Essa é uma área que, se a gente abre porta, o diabo nos ataca. Ele começa a reagir de alguma forma, falando, mas isso é bom. Por quê? Porque sempre foi bom. Não. Tem que sempre perguntar se isso é de Deus ou não é. Mas, gente, não é para você brigar com a família, gente. A gente tem que ter muito discernimento, saber que nós renunciamos às obras que não é de Deus que eles praticaram. Sabe por quê? Porque a promessa depois é maravilhosa. E faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda meus mandamentos. Não, é 3, 4 gerações, mas para quem ama, ele dá 1000 gerações. Mas uma coisa, ele doa. Mas quando a gente demonstra nosso amor, a gente tem que reconhecer, né, que o principal, o único, né, que pautam essas coisas é o fato de nós ter sido lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Eu vou colocar de maneira mais simples, tentar resumir tudo aquilo que eu queria falar.
Quando a gente fala que o caminho, a verdade e a vida, né, é o nosso Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, não um caminho. Só tem ele. Né? E em João 10, lá fora, lá diz que, né, a porta para entrar é estreita, tá? Por que é estreita? Nada como gordofóbico aqui, tá? É estreita porque só Jesus, não tem nenhuma outra porta. Então a gente tem que lembrar que a conversão, ela tem uma extensão muito maior. E conseguir fazer, tirar a figura, e conseguir fazer que no espírito só tem um dono, e que tudo que é obstáculo da alma tem que ser removido. Porque senão a gente não conseguirá ser aquele cristão que tenha uma vida abundante. Existem muito mais coisas, né? E eu acho que finalmente, né, a gente quer falar como é que a gente faz isso. Por que a gente pode ter uma vida abundante? É uma vida em que a gente vive com a alegria de que a gente está fazendo aquilo que gosta. Então, hoje, talvez uma das maiores questões das corporações é não conseguir pessoas que vestem a camisa. Né? Como se diz, né? Que as pessoas não comprem a ideia da sua empresa, né? E aí começa a causar confusão. Né? Nós somos soldados arregimentados por Deus. Tá bom. Tem gente que quis escapar de servir exército de qualquer jeito, mas não teve jeito. Nunca vai ser um bom soldado, tá? Nós temos que ter muita clareza qual o caminho que a gente está. E aquilo, quando a gente faz aquilo que gosta, aquilo vai nos fazer alegre. Quem está servindo o Senhor porque foi chamado e entendeu o chamamento, ele é uma pessoa que vai estar sempre alegre. Né? Eu vou só encerrar com mais uma pequena ilustração. A maioria das pessoas, quando às vezes eu pergunto para um monte de gente, né? O que te deixa feliz? A pessoa diz, deixa feliz eu poder descansar, viajar, não sei o quê, um monte de coisa, né? Eu adoro fazer isso, né? Tem gente que diz, inclusive viagem, vou dar como exemplo, viagem, né? Viagem, o que se faz? Não, eu trabalho duro, né? Só esperando pelo dia, né, que eu entro no avião para viajar, né? Mas quanto tempo dura essa viagem, né? Bastante, quase 20 dias, né? Mas eu também ralei durante um ano para poder viajar, né? Quer dizer que você trabalhou 345 dias do ano sofrendo para usufruir 20? Não sei se você entendeu. Que vida miserável, né? Tem gente que trabalha durante a semana, os 5 dias da semana, né, sofrendo. Daí vem a frase, né, a frase não, a palavra, sextou, que é hoje.
Por que sextou? Porque daqui para frente é alegria. Esses 5 dias, cara, não dá para aguentar. Já ouvi alguém falar segundou? Segundou, né? Oh, legal, vou começar a trabalhar, né? Um cristão fala, segundou, terçou. Porque todo dia quando levanta, ele vai fazer aquilo que ele gosta. Porque ele coincidiu o propósito da sua vida com aquele que ele faz. Por isso, para cristão, não tem diferença de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu já ouvi gente dizer que o dia que ele mais gosta é segunda. Porque está mais longe da outra segunda. Mas, de qualquer jeito, o Senhor deu uma vida abundante, significa cada coisa, cada minuto que a gente vive, nós estamos em harmonia nas 3 áreas. Às vezes eu falo para as pessoas, né, que não tiro férias há quantos anos, né? Como não? Mas eu faço tudo que eu gosto de fazer. Tudo que eu faço eu acho gostoso de fazer. Tá bom. Aí meus filhos já sabem, né? Quando me chamam para que mora longe ou aqui mais ou menos longe, eles já preparam um lugar para eu trabalhar. Porque sabem que eu ficaria infeliz se eu não pudesse fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu tenho um copo, está dizendo, né? Assim, quando eu comprei, mostrei para minha mulher, né? Comprei para dar para ela, disse, I love you more than Wi-Fi, né? Então, é a expressão máxima do amor, né? Eu gosto de você mais do que o Wi-Fi, né? Gente, o Senhor nos deu para cada um de nós uma missão. E certamente o Senhor nos dá uma missão harmoniosa entre 3 áreas da nossa vida. Sem conflito. Quando tem conflito? Quando nós estragamos as coisas. Quando nós pusemos dentro de nós alguma coisa que não devia. Mas ele também dá ferramenta de resolução. Bom, gente, eu tentei fazer um pequeno resumo, meio correndo, daquilo que eu queria falar, mas acho que o principal é aquilo que nós conversamos, né? Espero que os irmãos possam entender que o pensamento de Deus para conosco é pensamento de bem e de paz e de felicidade. Ele quer que todos nós sejamos seres completos, tanto no corpo, alma como espírito. Só para dizer, foi muito bom estar com vocês, né? E vou continuar, claro, aqui, né? Até a pizza, né? Sem dúvida, né? Mas possamos continuar em comunhão, né? Espero que até final dessa conferência a gente possa ainda receber muitos, com certeza sim. E
continuamos ligados no Senhor, né? Querido Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de comunhão entre nós, Pai. Há tantas coisas que o Senhor nos provê, nos ensina. Obrigado pela aprendizagem que eu tive com cada um dos irmãos. E que cada um dos irmãos possa receber aquilo que não fui capaz de transmitir, ou me faltou alguma coisa para entregar, mas eu peço nesse instante que o Teu Espírito Santo possa estar revelando em cada um dos corações conforme Tua vontade, Pai. Amém. Pai, te agradeço por o Senhor ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos, conversando sobre aquilo que o Senhor tem dado na vida da gente, Pai. E que o Senhor possa, também nas dúvidas que nós tivemos, o Senhor possa esclarecer e fazer-nos crescer por meio desses entendimentos, Pai. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, venha nos guardar, te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.